Olá turma, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar sobre propriedade dos radicais. Mas o que são essas propriedades? Para entender melhor, vamos primeiro recordar o que são os radicais. Então, por exemplo, aqui eu tenho raiz quadrada de 9, certo? Aqui o radical é esse símbolo aqui e o radicando é o 9. Então a raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Isso faz com que a raiz de 9 seja 3. Quando eu pergunto qual a raiz quadrada de um número, eu estou perguntando qual número que elevado ao quadrado representa aquele número que está no radicando. Okay? Raiz cúbica de 8 igual a 2. Por quê? Porque 2 elevado ao cubo dá 8. 2 vezes 2 vezes 2. Raiz quarta 16 também é 2, porque 2 elevado à quarta é 16. E a raiz quinta do número 0 é 0, porque se eu multiplicar o 0 várias vezes, eu sempre vou dar em 0, ok? Bom, a primeira propriedade dos radicais é a seguinte. Se eu tenho aqui raiz n de a é igual a n elevado a n. Isso aqui é a mesma coisa que eu ter a raiz n de a elevado a n. Notem que o expoente e o radical são os mesmos. Então, um elimina o outro e fica só a letra A. Vejamos isso com números para ficar melhor de entender. Olha só. Se eu tenho aqui raiz quinta de 3 elevado a 5, você pode ver que o A é o 3 e o N é o 5. Então, esse 5 elimina-se com esse 5. E a resposta é 3. Isso vai ser muito importante, tanto agora no ensino fundamental quanto no ensino médio, ok? Grave bem essa propriedade. A segunda propriedade é esta aqui. Ó. Raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. O que isso quer dizer? Que se eu tenho uma multiplicação aqui no radical, dentro do radical, você pode separar ela em duas raízes. A raiz do primeiro número vezes a raiz do segundo número, ou de quantos números existirem na multiplicação. Aqui temos vários exemplos. Raiz de 4 vezes 9 é a raiz de 4 multiplicado pela raiz de 9, tá? A mesma coisa. Raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 5 é a raiz de cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 5. E aqui tem vários outros exemplos que podemos obter. Raiz quarta de 2 vezes A vezes B. Fica raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de A vezes raiz quarta de B. Ok? Vamos para a próxima. A terceira propriedade é essa aqui. Ó. Raiz enésima de A sobre B. Então, é a raiz quadrada de uma fração. Eu posso fazer simplesmente a raiz enésima do numerador sobre a raiz enésima do denominador. Veja os exemplos. Se eu tenho uma raiz quadrada de 4 sobre 9, eu posso fazer separadinho aqui, ó, raiz quadrada de 4 sobre a raiz quadrada de 9. Se eu tenho raiz cúbica de 3 sobre 7, eu posso fazer raiz cúbica de 3 dividido para a raiz cúbica de 7. Então, você vai descobrir que isso aí vai ter muitas aplicações dentro do ensino fundamental e médio ainda. A próxima é a quarta propriedade. O que diz ela? Raiz n de a elevado a n. Você vê que aqui o índice é diferente do expoente. Mas o que você pode fazer? Se os dois tiverem algum divisor comum, você pode dividir para tornar sua raiz menor. Veja com números. Por exemplo, aqui eu tenho raiz quadrada de 3 elevado a 4. Eu posso simplificar esse meu cálculo. Como? Eu posso dividir tanto o índice da raiz quanto o expoente por 2. Por quê? Porque aqui, quando não aparece, o índice da raiz é o número 2, ok? Então, nós temos 2 dividido para 2, raiz de 3 elevado a 4 dividido por 2. Então, tanto índice quanto expoente estão divididos por 2. O que vai restar disso? Não vai mais existir raiz, porque aqui vai dar só 1. E aqui, 4 dividido para 2 é 2. Então, nós ficamos com 3 ao quadrado igual a 9. Então, 9 é o resultado da raiz quadrada de 3 à quarta. Então, essas propriedades, como eu repito, são importantíssimas. Não deixe de aprendê-las. C.
raiz oitava de 3 elevado a 20. Será que existe algum número que seja divisor de 8 e de 20? O 4, né? Então a gente vai fazer isso. 8 dividido para 4 e 20 dividido para 4. Então, quando eu divido 8 para 4, o índice ficou 2. E quando eu divido 20 para 4, o expoente passou a ser 5. Então ficou raiz quadrada de 3 elevado a 5. Ok? E a última propriedade que a gente vai estudar nessa aula é a elevado a n sobre n. Isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de raiz n de a elevado a m. Nota que isso aqui é algo bem interessante, porque aqui isso é uma fração e essa fração se torna uma raiz. Olha só. Se eu tenho 4 elevado a 2/3, eu posso transformar isso aqui em uma raiz. O número que está em cima ele vem para ser o expoente e o número que está aqui no denominador passa a ser o índice da raiz. Então fica raiz cúbica de 4 elevado a 2. Essas duas expressões são equivalentes. E se eu tenho raiz quadrada de 2, lembra que tem um índice 2, né? Então o índice ele fica lá embaixo e o expoente, que não aparece 1, fica aqui em cima, tá bom? Reveja essa aula quantas vezes você quiser, que é para que você realmente entenda essas propriedades. Você vai descobrir que você vai usar ela em muito mais situações do que você imagina. Um grande abraço para vocês e nos vemos na próxima aula.